Bora mergulhar numa história de proporções cósmicas. Hoje, a gente vai explorar Mesaguar, o segundo superuniverso. Vamos juntos entender qual era o seu propósito original, como ele foi criado e, claro, o conflito que acabou desviando seu destino grandioso. E para começar, vamos direto ao ponto, ao coração do paradoxo. Se o cosmos foi desenhado para ser uma grande escola, um lugar para a consciência evoluir, de onde vêm as lutas por domínio que a gente vê por aí? Essa pergunta, pessoal, é a chave para desvendar toda a história de Mesaguar. Para encontrar essa resposta, a gente precisa primeiro conhecer o palco onde toda essa trama cósmica se desenrola. Então, vamos descobrir o que é e por que ele é tão importante, o segundo superuniverso. Então tá, o que é exatamente Mesaguar? As fontes descrevem ele como o segundo superuniverso. Pense numa estrutura colossal, projetada para ser o próximo passo na jornada evolutiva do cosmos. Um lugar onde consciências que já eram bem avançadas poderiam continuar se desenvolvendo. E essa comparação aqui é fundamental. O primeiro superuniverso, chamado Arateles, foi tipo a base, sabe? Ele preparou o terreno. Já Mesaguar veio depois, construído sobre essa fundação, com a missão de levar a evolução cósmica para um outro nível. Ok, já entendemos o propósito, mas agora vamos situar Mesaguar no tempo. Entender quando ele surgiu é crucial para a gente compreender o papel dele em toda essa cronologia do universo. E aqui temos um número que, uau, dá uma noção da escala de tempo que a gente está falando. Existe um intervalo, uma lacuna de 100 milhões de anos entre a formação do primeiro superuniverso e o grupo onde Mesaguar se encaixa. Ou seja, em termos cósmicos, ele é relativamente jovem. Essa linha do tempo aqui ilustra tudo de um jeito bem claro. Olha só, primeiro Arateles se forma. Depois uma pausa longa, um silêncio de 100 milhões de anos. E só então, numa janela de tempo bem mais curta de 25 milhões de anos, surgem Mesaguar e os outros 6 superuniversos. Essa formação quase ao mesmo tempo é um detalhe super importante. Agora que a gente já sabe o quando, vamos dar uma olhada no quem. Porque Mesaguar não era um palco vazio de jeito nenhum. Pelo contrário, foi um dos berços para algumas das formas de vida mais antigas de todo o cosmos. A localização dele também é estratégica. Mesaguar faz parte de um trio inicial de superuniversos que ficam ali orbitando o centro de toda a criação, um lugar conhecido como Ravonna. E essa proximidade com o coração de tudo, com certeza, não é coincidência. E é exatamente nessa região central que inclui Mesaguar que as fontes indicam o surgimento das primeiras formas de vida mais complexas. Pensa só, as primeiríssimas estruturas insetoides e os primeiros seres reptilianos de todo o cosmos nasceram ali. Isso tudo nos leva ao propósito fundamental de Mesaguar. Para além da geografia, da cronologia, qual era a verdadeira missão dele? Por que ele foi criado, afinal de contas? Então o ponto central é este. Mesaguar foi projetado para ser um gigantesco berçário cósmico. Um ambiente de aprendizado para bilhões de mônadas, que são como centelhas de consciência, onde elas poderiam dominar a arte da cocriação, ou seja, aprender a criar realidades em harmonia. E esse processo não foi nada aleatório. Como a gente pode ver nesses 4 passos, existia um plano muito claro. Tudo começou com um projeto lá de Ravonna. Isso levou à formação das grandes consciências que iriam administrar Mesaguar. E aí bilhões de mônadas foram semeadas, dando início à sua grande missão de aprendizado. E é aqui que a nossa história fecha o círculo, voltando para aquela pergunta lá do começo. Com todo esse contexto, agora a gente consegue começar a entender como um lugar de aprendizado pôde se transformar num campo de batalha. Pois é, as sementes do conflito germinaram justamente nos superuniversos mais antigos, como Mesaguar. O desenvolvimento de tecnologias superavançadas deu a algumas raças um poder imenso. E com o tempo, o foco delas mudou. Em vez de continuar aprendendo a cocriar, o objetivo virou sustentar e expandir o poder que elas já tinham conquistado. Essa citação da fonte revela a motivação mais profunda por trás de tudo, a ambição de tentar imitar a fonte que tudo é. E isso deu início a jogos de poder, a guerras pela supremacia racial, uma busca para se tornar o centro, em vez de colaborar com o todo. E aqui está a grande e trágica ironia da história de Mesaguar. Um universo inteiro meticulosamente planejado para ser uma escola de colaboração acabou se tornando o epicentro de uma luta pelo domínio individual. O ideal de cocriação foi corrompido pela busca de poder. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história de Mesaguar parece sugerir que a tecnologia, por si só, não garante uma evolução harmoniosa. Então fica a pergunta no ar: qual é o ingrediente que falta? Se não é o poder,
o que é que realmente impulsiona a verdadeira cocriação?